Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por um dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu os outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, um deles também recebeu 1 moeda de prata. E ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caríssimo Padre Leonildo, digníssimo pároco da paróquia São Francisco das Chagas. Também saúdo o diácono João Carlos, seminarista Fernando, e a todos os que estão ajudando, servindo nesta liturgia. E a todos vocês, queridos filhos e filhas aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, minha saudação de paz e bem. Nós celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E vocês estão celebrando o 3º dia da novena em honra a São Francisco de Assis. Nós percebemos nas leituras em que a palavra de Deus nos é oferecida hoje, no livro do profeta Isaías, ele diz que devemos buscar o Senhor enquanto pode ser achado. Devemos nos empenhar para deixar o caminho errado e escolher o caminho certo. E o Senhor chama para voltar para Ele. Por quê?
Vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. De fato, os caminhos do Senhor são superiores aos nossos caminhos. Aquilo que nós muitas vezes achamos um bem, pode não ser segundo aquilo que é da vontade de Deus. Precisamos sempre olhar e discernir a partir da palavra de Deus para saber o que é justo, o que é reto, o que é bom, o que é verdadeiro. E nós ouvimos no Evangelho de Mateus, em que Jesus conta uma parábola. Essa parábola fala de uma experiência que Jesus provavelmente teve no tempo em que ele e José, seu pai adotivo, iam a Decápole para trabalhar nas vinhas dos agricultores romanos. Porque Nazaré era um lugarejo de 400 pessoas. Não teria trabalho para um carpinteiro como José, uma comunidade tão pequena. E a Decápole era o lugar que oferecia muito trabalho para as pessoas. Mas eles tinham que ir até lá, sair de noite e chegar de madrugada. E quando chegavam, vinham os senhores às vinhas para contratá-los. E certamente desta experiência que Jesus tira a parábola. Porque todas as parábolas que Jesus conta sempre saem de uma experiência que ele observou, de um fato, de um acontecimento. E ali, aquelas pessoas que vinham para trabalhar eram chamadas para o trabalho. E o Senhor que veio na primeira hora convidou alguns para trabalhar na sua vinha e combinou com eles um salário de 1 moeda de prata. Era o salário de um dia. Depois ele passou de novo naquela praça e chamou outras pessoas e disse: ide vós também trabalhar na minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E assim ele foi passando até às 5 horas da tarde. No final do dia, ele chamou o encarregado para pagar a todos que trabalharam na sua vinha. E pediu que ele começasse a pagar dos últimos. Aqui nós temos a lógica do reino de Deus. Os últimos serão os primeiros. Porque o povo de Israel pensava que era o povo escolhido por Deus e, portanto, era melhor que todos os povos. E Jesus quis ensinar com esta parábola, mesmo aqueles que chegam depois da diáspora ou mesmo do paganismo, podem também ter acesso ao reino de Deus e, se esforçando, podem chegar em primeiro lugar. Por isto, Jesus ensina que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqueles que se acham mais que os outros, melhores que os outros, eles vão para o final da fila. Isto é um ensinamento para compreender o modo de Deus agir para conosco. E uma coisa interessante, quando os primeiros viram que os últimos receberam o mesmo pagamento, eles murmuraram, eles reclamaram com o patrão. Por quê?
Porque eles que só trabalharam poucas horas e receberam o mesmo que nós, que ficamos o dia inteiro num sol quente, como hoje, né? Um sol muito forte, um calor. Imagine trabalhar o dia inteiro. E aí o Senhor, Ele usa a lógica e a justiça humana. E diz: eu não estou sendo injusto. Eu não combinei um salário, uma moeda de prata. Eu estou pagando aquilo que nós combinamos. Não estou sendo injusto. Mas se eu quero ser bom para com os outros e dar o mesmo que eu paguei para vocês, por que vocês reclamam? Ou vocês têm inveja porque eu sou bom para com os outros? Aqui entra aquilo que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça humana, do modo humano de ver e como nós calculamos as coisas. Porque a justiça de Deus é amor, é gratuidade, é perdão, é misericórdia, é compaixão. E se Ele quiser agir com gratuidade, com amor compassivo, por que não? Aí está a maneira de ver de Deus e do modo de ser de Deus para conosco. Porque se nós olhamos para a nossa realidade, nós, diante de Deus, não temos nenhum merecimento. Não. Nós recebemos de Deus por pura gratuidade do seu amor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. É dom de Deus. Por isso, na lógica do reino de Deus, na justiça de Deus, não cabe a retribuição ou a meritocracia. Porque Deus nos ama, porque Ele é bom, não porque nós merecemos ou por nosso mérito. Isso inverte completamente a nossa maneira de ver e de conceber as coisas. E já Isaías dizia que o modo de ver de Deus é diferente do nosso modo de ver. E vai além de nossa maneira de conceber e de ver as coisas. A justiça de Deus é muito superior à justiça humana. A bondade de Deus, ela supera infinitamente a nossa bondade. Nós às vezes achamos que somos bons, que fizemos tanta coisa e falamos para Deus, mas Deus nos amou primeiro. Antes que nós pudéssemos amá-lo, Ele já nos amou. Por isso, nós precisamos entrar nesta lógica da justiça do reino de Deus. E como Deus, Ele nos oferece gratuitamente tudo aquilo que Ele quer nos oferecer e nos dar, puramente por amor. Então nós seremos agradecidos e podemos ver como Paulo chega a dizer: o meu viver é Cristo e morrer é lucro.
nós pensamos muitas vezes a morte sempre como perda. Não é isto. E Paulo nos lembra, ele dizendo que viver é Cristo e morrer é lucro. E eu poderia partir para estar com Ele. E para mim isso seria muito melhor. É o que eu mais desejo, estar em Cristo para sempre, nos diz Paulo. Mas que para vocês é muito útil que eu permaneça ainda junto de vós. Por isso eu prefiro permanecer ainda convosco. Olha como Paulo coloca esta perspectiva de viver em Cristo e tudo aquilo que Ele realiza em nossa vida é muito superior a tudo aquilo que nós planejamos, imaginamos, projetamos. Porque o que Deus quer para nós é infinitamente melhor e maior do que tudo aquilo que nós buscamos. Com os nossos esforços, com aquilo que nós nos dedicamos. Mas quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós reconhecemos esta justiça de Deus, que é misericórdia, que é compaixão, que é gratuidade, então nós vamos fazer de tudo para merecer este amor gratuito de Deus. Então nós vamos viver de tal maneira que aquilo que nos acontecer seja lucro. Mesmo que seja a morte, como diz São Paulo, é ganho. Porque é ganho para estar com Deus. Isso, para o nosso modo humano de refletir, de raciocinar, muitas vezes nos coloca numa situação difícil, porque nós, às vezes, estamos muito mais apegados à nossa maneira de ver, de pensar. E nós precisamos aprender os pensamentos de Deus, conhecer os caminhos de Deus, como diz Isaías, que são superiores aos nossos caminhos. São muito melhores. Então, com a palavra de Deus, nós tenhamos o discernimento para descobrir o que é o desígnio de Deus para a nossa vida, o que é da vontade de Deus, o que é melhor para vivermos a nossa adesão a Cristo e continuar a nossa missão, nosso ministério, nosso serviço aos nossos irmãos e irmãs. E que aprendamos também esta lógica de Deus. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Aqueles que se acham superiores e melhores que os outros serão rebaixados. E aqueles que, com humildade, aceitam aquilo que é da vontade de Deus, eles serão gratificados pelo amor de Deus, porque a pessoa entra na dinâmica do amor de Deus. Amém.